Olá pessoal, bem-vindos à nossa apresentação. Aqui nós iremos discorrer um pouco sobre a história da enfermeira Elita Marinho e o contexto no qual ela e outras enfermeiras se encontravam. Nós somos alunos do segundo período de enfermagem da UFRN e esse conteúdo é oriundo da disciplina da História da Enfermagem. Nossos orientadores são Jailson Almeida e Vanessa Barros. O debate de hoje será formado por nós três, José Jairo, Natália Souza e Viviane Moura. Vamos lá? No período compreendido entre 1939 a 1945, o mundo vivia o maior conflito entre nações de que se tem notícia, a Segunda Guerra Mundial. Diversos e significativos foram os fatores que desencadearam este evento mundial, entre eles tensões políticas, econômicas e ideológicas. Mas um deles, sem dúvida, tornou-se emblemático nesta guerra, merecendo destaque por ter sido considerado extremamente grave para o povo norte-americano, que foi o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, o que tornou a Guerra Mundial. Naquele momento, os países estavam divididos em duas grandes alianças militares: os aliados, compostos por Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos, e os do eixo, conhecidos por suas ideologias autoritárias: Alemanha, Itália e Japão. Os países americanos partilhavam da política de neutralidade, também conhecida como política da boa vizinhança. Porém, sua quebra foi determinada pelo ataque japonês à base norte-americana, localizada no arquipélago do Havaí, resultando na entrada dos Estados Unidos na guerra 52 dias após o incidente. O Brasil, neutro durante o período inicial do conflito, sofre pressões internas e externas para se definir, decorrente de sua posição geográfica e estratégica no cenário internacional. O afastamento entre o Brasil e a Alemanha, antes parceiro, tornou-se inevitável, seguindo-se uma aproximação com os Estados Unidos da América. Vale ressaltar que entre fevereiro e agosto de 1942, o Brasil vinha sofrendo afundamentos de seus navios mercantes por submarinos alemães, em represália à assinatura da Declaração Conjunta dos Aliados da América durante a terceira reunião de chanceleres americanos no Rio de Janeiro, em solidariedade ao governo norte-americano pelo ataque japonês à base de Pearl Harbor. Esses afundamentos provocaram no Brasil indignação generalizada, manifestações de rua que exigiam a declaração de guerra, e esse foi um fator decisivo, pois em agosto caiu por terra a neutralidade do Brasil, primeiro com a declaração do rompimento das relações diplomáticas no dia 22, e em seguida com a declaração do estado de guerra contra a Alemanha e a Itália, através do decreto número 10.358 do dia 31. E assim, por pressão popular nacional espontânea, o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ocorreu após a realização da Conferência do Potengi, em 28 de janeiro de 1943, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, na qual os presidentes Getúlio Vargas do Brasil e Franklin Roosevelt dos Estados Unidos firmaram parcerias militares, políticas e econômicas. Quanto à participação brasileira no conflito, dois grandes acordos podem ser destacados: a assinatura em março de 1943 do Acordo de Ajuda Mútua entre Brasil e Estados Unidos da América, a Comissão Militar Mista de Defesa Brasil-Estados Unidos e a declaração de enviar tropas nacionais ao fronte, o que fizeram originar a Força Expedicionária Brasileira, FEB, em agosto do mesmo ano, e também estabelecer a utilização de bases brasileiras durante a duração da guerra. Força Expedicionária Brasileira, FEB, foi o nome dado à Força Militar Brasileira, constituída em 9 de agosto de 1943, para lutar na Europa ao lado dos países aliados contra os países do eixo na Segunda Guerra Mundial. Integrada inicialmente por uma divisão de infantaria, a FEB acabou por abranger todas as tropas brasileiras envolvidas no conflito. Adotou como lema "A cobra está fumando", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra.
Esse era o distintivo da FEB em 1944. A estruturação da FEB propriamente dita teve início com o envio de oficiais brasileiros aos Estados Unidos para treinamento. Tratava-se de familiarizá-los com os métodos e táticas militares empregadas pelas tropas norte-americanas. Esses oficiais permaneceram por 3 meses na Escola de Comando e Estado-Maior. Ao todo, a FEB contou com um efetivo de um pouco mais de 25 mil homens. Na Itália, uniu-se às tropas do 5º Exército Norte-Americano, integrante do 10º Grupo de Exércitos Aliados. As primeiras vitórias brasileiras ocorreram em setembro de 1944. E em 2 de maio do ano seguinte, o último corpo do exército alemão na Itália assinou sua capitulação. E dia 8 de maio, a guerra na Europa chegava ao fim, com a rendição definitiva da Alemanha. Como as mulheres entraram na força expedicionária? A primeira participação de uma mulher em combate ocorreu no ano de 1823. Maria Quitéria de Jesus lutou pela manutenção da independência do Brasil, sendo considerada a primeira mulher a assentar praça em uma unidade militar. Entretanto, somente em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres oficialmente ingressaram no Exército Brasileiro. Foram enviadas 73 enfermeiras, 67 delas enfermeiras hospitalares e 6 especialistas em transporte aéreo. Elas serviram em 4 diferentes hospitais do Exército norte-americano. Todas se voluntariaram para a missão e foram as primeiras mulheres a ingressar no serviço ativo das Forças Armadas Brasileiras. Após a guerra, assim como o restante da FEB, as enfermeiras, em sua maioria, foram condecoradas, ganharam a patente de oficial e foram licenciadas do serviço ativo militar. Enfermeiras brasileiras na FEB. Como era o serviço de saúde? Antes da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro não possuía um quadro formal de enfermeiras, a não ser no Hospital Militar do Rio de Janeiro, que contava com pouquíssimas mulheres. Já havia a Escola de Alto Padrão Anne Nery, mas sem nenhum entrosamento com o Exército. Na urgência dos acontecimentos, o presidente Getúlio Vargas promulgou o Decreto número 6.097, que criou o quadro de enfermeiras da Reserva do Exército, quando estas foram integradas ao Serviço de Saúde da FEB. O Serviço de Saúde da FEB foi composto de cerca de 1.390 pessoas, dentre os quais 176 médicos de formação eclética, cirurgiões, anestesistas, ortopedistas e outras especialidades. Muitos voluntários também, como o Dr. Alípio Correia Neto, célebre em sua época. Além destes, farmacêuticos, padrioleiros e as 67 enfermeiras oriundas de várias partes do Brasil, compondo o grupamento feminino da FEB e mais 6 delas nos quadros do grupo da FAB. Como éramos aliados aos Estados Unidos na Itália, o Brasil atuou nas seções hospitalares anexadas aos hospitais norte-americanos. No desenrolar da guerra na Europa, aqui no Brasil, as enfermeiras brasileiras receberam a convocação em 16 de agosto de 1944, sendo que muitas haviam frequentado cursos preparatórios em suas cidades. Bem, as enfermeiras brasileiras na Segunda Guerra Mundial foi um grande marco, pois foi um grupo pioneiro dentro do Exército Brasileiro, sendo as primeiras representantes do sexo feminino em tal categoria. E como de esperado, foi um processo bem dificultoso, pois essas mulheres foram bastante marginalizadas. E tal situação pode ser confirmada com uma declaração de uma mulher do Patente, que taxou essas enfermeiras de prostitutas que queriam ir para a guerra para fazer a vida, provando que a guerra tinha se iniciado aqui mesmo. E sem mais demora, vamos apresentar a nossa representante potiguar nesse conflito, Elita Marinho. Elita Marinho nasceu em 9 de maio de 1911 na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte, filha de Eufrosino José Marinho e Maria Marinho. Realizou no Rio de Janeiro o curso de voluntária samaritana da Cruz Vermelha e foi concluinte da primeira turma do curso de emergência da Reserva do Exército. Foi nomeada enfermeira da terceira classe, portaria número 6.310, de 1944, e
foi convocada a integrar a FEB, Portaria 6.382 de 1944. Ela ingressou para a Itália em 20 de agosto do mesmo ano, seguindo a rota por via aérea de Rio de Janeiro, Natal, Catar, capital do Senegal, na África, e por fim chegando em Nápoles. Na Itália, ela atuou como enfermagem em diversas clínicas médicas e cirúrgicas e foi desligada do serviço militar em 23 de maio de 1945, retornando ao Brasil. Chegando no Brasil, ela foi condecorada e recebeu diversas medalhas, e continuou exercendo a enfermagem no Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro, e veio a falecer em 29 de setembro de 1989. E aqui tem alguns registros de sua prática profissional durante esse conflito. Aqui temos um registro do Major Ernesto Gomes de Oliveira, que diz que ela era um exemplo digno de ser seguido como padrão por todos que se sacrificam por causa da liberdade e do serviço do Brasil. Aqui temos também outra declaração de um coronel, dizendo que ela cooperava bastante e se esforçava na sua profissão. Então, muito obrigada. E espero que tenham gostado desse breve conhecimento dessa grande representante brasileira durante esse conflito. Obrigada pela atenção.